Olá, caros internautas! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Renato Mateus e este é o canal Prof. Renato Mateus. Neste vídeo, vamos estar aprendendo como criar uma atividade teste no Google Sala de Aula, o famoso Google Classroom. Como criar uma atividade teste utilizando a plataforma digital de estudos, o Google Classroom. Neste vídeo, vou estar ensinando todos vocês a como criar uma atividade teste, o famoso formulário, no Google Sala de Aula, o famoso Google Classroom. Eu quero ser aqui bem objetivo, o mais rápido possível, para facilitar a compreensão de todos vocês. E vamos direto ao assunto principal desse vídeo, que é a criação da famosa atividade teste. A atividade teste, também chamado de atividade formulário. Como fazer isso? Eu vou mostrar através do uso do desktop, do computador. Tá? Como fazer isso pelo computador, acessando por um computador o desktop. Então aqui, como vocês já estão vendo, está aberto aqui o painel do Google Classroom, Google Sala de Aula em português. Então esse aqui é o painel onde eu tenho acesso a todas as minhas salas de aulas que foram criadas, são todas as turmas, tá? Se eu descer aqui a barra de rolagem, ó, eu tenho várias turmas. Primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, segundo A, segundo B, segundo C, terceiro ano A, terceiro ano B, e assim sucessivamente eu fui criando essas salas de aulas. Professor, tem um limite aqui? Não, é claro que não. Eu poderia criar mais salas de aula. Mas eu estou trabalhando com essas salas. Bom, então vamos direto ao assunto principal, direto ao ponto. Vou direto aqui ao ponto. Como criar atividade de teste? Vou criar uma atividade de teste para o primeiro ano A. Essa sala aqui, ó. Primeiro ano A. Então, quando eu clico, abre, né? Aqui abre, eu acabo tendo acesso a essa sala de aula, primeiro ano A, ensino médio. Aqui é o famoso mural, ó, onde estou com o cursor do mouse em cima. É o famoso mural. Portanto, aqui eu posso colocar os recados, como vocês já devem saber, os recados que eu posso estar inserindo. E todas as atividades que eu já criei, elas ficam também disponíveis no mural. As atividades estão aqui, ó, em forma de lembrete. Se eu clicar nesses avisos aqui, eu vou ser direcionado à atividade, tá bom? Mas como eu preciso criar uma atividade, eu vou ter que mudar aqui a opção, ó. De mural eu vou para atividades. Clico em atividades. Olha só o que abriu. Aqui abre um conjunto, né, de atividades que foram criadas. Percebam que tem 4 atividades, as 3 aqui na parte superior e uma atividade na parte inferior. E ela está com um título aqui, ó, Ciências Sociais. Esse aqui é um tópico. Eu criei um tópico, né, para essa atividade. Mas isso aqui é uma outra história que eu posso estar comentando depois. Não é o essencial. Importante neste vídeo é a questão da criação de uma atividade teste. Então, para criar uma atividade teste, eu vou aqui em mais. Criar, ó, mais. Que tipo de atividade que eu quero? Atividade com teste, pergunta, material, reutilizar postagem ou quero criar um tópico? Bom, eu quero criar uma atividade com teste, ou seja, um formulário. Então eu vou clicar aqui. Se eu fosse criar outro tipo de atividade com outras características,
dissertativa, uma pergunta, né? Simplesmente uma pergunta para que todos os alunos possam depois responder em conjunto ou individual, ou se eu fosse postar uma atividade já preparada que está no meu computador, está no arquivo do meu computador, ou está no meu Google Drive, ou reutilizar uma postagem, pegar uma postagem antiga, uma atividade antiga que eu já postei, e aí reutilizá-la de forma que eu possa alterar algumas coisas, readequar a uma outra realidade. Enfim, eu tenho aqui uma enorme quantidade de tipos de atividades, mas eu vou criar uma atividade, desta vez eu vou criar uma atividade com teste. Formulário, clico. Bom, ao clicar, perceba que aqui, ó, acabou de ser gerado a estrutura da atividade de teste. Então aqui eu tenho o que? Eu tenho a plataforma, eu tenho aqui a plataforma da atividade teste. Por que teste? Porque aqui embaixo, ó, tem o Blank Quiz. Esse quiz, né, é o formulário. É aqui que eu vou, logo daqui a pouco vou explicar, mas é aqui que eu vou criar as questões, vou criar as perguntas objetivas deste quiz, tá? Mas antes é importante o quê? Eu falo até assim, é obrigatório. Você tem que dar um título para essa atividade, um título. Você pode também digitar as instruções nas quais os alunos deverão se atentar, né? Para as quais deverão se atentar. Então é importante o título, como é um exemplo, vou criar aqui um título, vou dar um exemplo de um título da minha disciplina que é Sociologia. Por exemplo, compreendendo, vou colocar em caixa alta, compreendendo o conceito de instituições. Compreendendo o conceito de instituições. Não vou digitar aqui as instruções, como é opcional, para não aumentar aqui o nosso tempo, tá? Eu vou direto aqui ao quiz, ao formulário. Perceba uma coisinha aqui, ó, só para acrescentar. Caso eu queira também, mesmo no formulário, colocar, de repente, inserir um texto lá com conteúdo sobre o tema que eu estou trabalhando, ó, instituições, por exemplo, instituições sociais, né? Caso eu queira colocar um texto ali para o meu aluno fazer a leitura e ter uma referência, ou caso eu queira pegar os slides de uma videoaula, os slides que já foram discutidos anteriormente, para que meu aluno possa ter uma facilidade para achar o slide daquela aula, cuja aula se refere às questões, ou melhor, cujas questões que eu vou lançar aqui no formulário estão relacionadas ao que foi discutido lá nas videoaulas, que está nos slides, tá? Eu posso inserir esse slide. Tudo para quê? Tudo para facilitar, para melhorar a aprendizagem e assim facilitar para o meu educando, para o meu aluno. Entendido? Mas vamos lá então agora na formulação das perguntas do quiz, as questões do quiz. Eu tenho que clicar aqui, ó. Você vai ter que clicar em quiz. Ó, perceba que abre o quê? Abre um formulário. Deixa eu checar uma coisinha aqui. Tá. Bom, aí perceba que abriu o quê? Abriu o formulário para que eu possa formatá-lo, para que eu possa criar, para que eu possa dar uma configuração da forma que eu queira, né, que eu desejo para esse formulário, né, para a atividade, ok? Então aqui, ó, eu posso clicar em cima, está escrito blank, acredito que seja pronunciado assim, blank quiz. Eu vou deixar desse jeito, eu vou deixar com esse nome, eu não vou deixar com esse nome, vai ficar muito estranho, né? Então eu vou dar o meu próprio título do meu formulário, vou criar aqui um título para o meu formulário. Por exemplo, vou colocar assim, instituições, o assunto é sobre isso, né? Um exemplo aqui, instituições sociais. Poderia dar uma descrição, né? Criar uma descrição,
compreendendo os diferentes tipos de instituições, enfim. Mas eu não vou mexer nisso agora. Ah, isso aqui agora embaixo, eu vou até selecionar. Isso daqui, gente, olha, isso aqui é um problema, viu? Porque, principalmente para quem não está acostumado a lidar, fica perdido quando chega nessa parte. Então eu aconselho vocês a fazer o seguinte, a vir aqui, ó, e excluir. Aí para você ter uma noção, né? E aqui você criar um visual não vou dizer assim, não poluído, tá? Então, ó, primeiro você vai criar o título aqui do seu formulário, instituições sociais, e aí depois, né? Se tiver aparecendo aquelas informações ali embaixo, você exclui. É importante que você exclua, tá? E venha aqui logo depois em mais. Esse maisinho aqui, ó, para que ele serve? Ó, aqui é adicionar pergunta, ou melhor, adicionar questão. Então eu vou clicar, né, clicá-lo aqui, ó, no maisinho, e vou fazer a minha pergunta. Que pergunta eu posso fazer? É claro que daí vai depender do seu interesse, da sua disciplina. Mas como eu estou falando sobre instituições sociais, né, pertinente à disciplina de sociologia, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, dentre as várias instituições abaixo, qual a instituição social primária? É um exemplo, tá, gente? Teria que discutir isso aqui melhor, é claro. Formular melhor a pergunta, mas como é um exemplo, e para não alongar demais, não ficar tão grande o nosso tempo, eu vou ser aqui bem objetivo. Então, dentre as várias instituições abaixo, qual a instituição social primária? Opção 1. Eu poderia colocar assim, ó. A, né? Ó, ele até abre uma sugestão aqui, ó. Mas eu não vou colocar dessa forma. Vou deixar aqui para o aluno, né? Eu mesmo vou estar aqui digitando. Mas se eu quisesse pôr, ó, adicionar tudo. Opa, peraí. Tá errado. Opa, que digitei errado. Deixa eu tirar isso daqui. Para não dar problema. A, né? Ó, A. Ou se quiser deixar sem, não tem problema. Então, eu vou colocar. Aí você aqui vai digitar. Né? Você vai digitar aqui as alternativas. Tá? E para facilitar, eu vou até criar aqui as alternativas. Para ficar melhor. Vai ser melhor para vocês compreenderem. Por exemplo, alternativa A. Igreja. B. Escola. C. Ó, percebe que vai sumindo conforme eu vou criando. C. Família. D. Partidos políticos. E igreja, escola, família, partidos políticos, empresas. Opa. Empresas. Deixa eu pôr aqui. Também. Pontuação. Pessoal, ó, é bem simples, tá? É claro que a gente tem muita informação. São muitos detalhes, mas isso a gente vai aprendendo, a gente vai acumulando um certo conjunto de conhecimentos, de saberes com o passar do tempo, tá?
Mas para você criar atividade formulário, não é o bicho de 7 cabeças isso aqui. Isso aqui é simples, ó. Você faz assim, tá? Aqui está a pergunta, tá? A pergunta clássica da atividade teste, do formulário. Só que é importante, é uma sugestão que eu vou dar para vocês, é importante que você torne as perguntas, né, as questões obrigatórias. Então eu vou ter que vir aqui embaixo, ó, e torná-las obrigatórias. E criar também uma chave de resposta. O que é a chave de resposta? É um espaço para você, depois, mais para frente, ó, dar um feedback da resposta do seu aluno, do teu aluno. Por exemplo, se o seu aluno respondeu, assinalou, escolheu a alternativa errada, né? Colocou aqui partidos políticos, errada, é errada. Aí você depois queira explicar para o seu aluno por que esta opção foi errada, você pode dar um feedback aqui, fazer um comentário, tá bom? E aí eu tenho aqui o campo, ó, da pontuação, quantos pontos vale essa pergunta, essa questão. Eu posso colocar aqui, vale 5 pontos. Então vale 5 pontos e aí eu vou concluir. Ó, concluído. Ou se eu preferir, né, melhor, se eu quiser já lá no momento, no primeiro passo da criação do formulário, quiser colocar a pontuação aqui, ó, no total, aqui vai ser a pontuação geral, total. Então vamos supor que vale 20. Vale 20, coloquei 20 pontos. Ó, tem mais opções aqui, ó, data de entrega, enfim. O mais importante é a pontuação, se ela vai valer nota ou não. Coloquei aqui que vale 20 pontos. Tá, então, nessa parte aqui das questões, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que colocar uma pontuação aqui, nesse local, nas questões, a pontuação que as questões vão ter, tem que bater com a pontuação geral que está aqui. Tá? Eu não posso, por exemplo, criar, suponhamos que eu crie aqui uma quantidade de questões com uma pontuação que ultrapasse os 20 pontos do total. Vai ficar errado, né? Não está certo. Voltando aqui. Tá. Vocês perceberam que sem eu querer, eu acabei clicando aqui em família e apareceu este tracinho aqui, tá? Com a cor verde, ó, preencheu com a cor verde. É eu que estou fazendo isso. Então, depois que você cria a questão, você pode escolher, você já pode deixar definido a alternativa correta, tá? Ó, se eu clicar em todas, vai ficar que todas são as questões corretas. Mas eu não, é claro, né, que aqui será apenas uma alternativa correta. Então eu antes de concluir, eu vou clicar em cima daquela alternativa que eu julgue, né, como correta. Eu, professor, é claro, né, que eu sei qual é a alternativa correta. Principalmente se fui eu o criador mesmo daquela questão, daquela pergunta. Tá? Eu escolhi, então no caso aqui, ó, família é a alternativa correta. Então eu vou clicar, né, ó, vou clicar em cima. E aí eu vou concluir. Eu vou adicionar um feedback. Ó, depois eu poderei fazer isso, digitar aqui um comentário para o meu aluno. Tá? Mas voltando aqui, ó, eu escolho então a alternativa correta e vou em concluir. Concluir, ó, está gerada, está pronto, tá? Essa questão, ela está pronta. E depois eu envio. E aqui, criar atividade. Já está salvo aqui, ó. Perceba que está salvo, mas está salvo como rascunho. Eu tenho que clicar em criar para, de fato, isso ir lá na conta do Google Classroom para o meu aluno. Para cair na conta do meu aluno, para o meu aluno ter acesso a essa atividade, eu tenho que clicar em criar depois. Aqui ela é salva de forma automática, ó, salvo. Mas para gerar de fato uma atividade, eu tenho que criar. Depois clicar em criar. E aqui eu tenho que
enviar. Mas eu vou criar mais questões, né? Suponhamos, vou criar mais questões. Mais uma vez, eu tenho que fazer aquele mesmo processo. Adicionar pergunta. Mas agora eu quero falar uma outra coisa para vocês. Já estamos terminando aqui o vídeo e eu quero falar uma outra coisa para vocês que é muito importante. Perceba que aqui no formulário eu já fui direto à questão do conteúdo. Fiz uma pergunta, já fui direto a uma pergunta do conteúdo. Mais importante, tá? É extremamente importante que antes de você de você gerar, de você criar uma pergunta referente ao conteúdo, que você antes faça o quê? Faça uma pergunta referente ao nome completo do aluno, o CGM do aluno, a escola onde ele estuda, enfim, para que você tenha facilidade depois para saber qual aluno que respondeu aquelas questões do formulário, deste formulário. Então é importante que você, antes de criar uma pergunta referente ao conteúdo, crie uma pergunta referente ao nome do aluno. Qual o nome do aluno? Pergunte o nome do aluno. Pergunte, de repente, lá o número do aluno, o número da chamada do aluno, a escola, a instituição onde ele estuda. Certo? Aí assim facilita para você depois corrigir. Tá bom? Então, pessoal, só para a gente recapitular. Primeira coisa que eu faço, voltar aqui o processo. Primeira coisa é vir em criar a atividade com teste. Quando eu clico aqui, clico em atividade com teste, que vai abrir isso aqui, tá? Vai abrir, deixa aqui, opa, como está em rascunho, aí vai abrir isso aqui, você vai ter que dar um título, né? Digitar aqui um título, de repente colocar uma orientação, umas instruções. Se quiser colocar, inserir um anexo, um arquivo, né? Slides, vídeos, para facilitar para o seu aluno estudar e assim responder as questões, você pode vir aqui em adicionar, adicionar um anexo que está no seu computador ou está no Google Drive. E para você criar de fato o formulário, você tem que clicar em instruções, que aqui no caso estaria escrito quiz, né? Mas como nós já mexemos, então você clica aqui, que vai abrir, na verdade, isso aqui. A gente estava editando. Tá? Como ficou salvo como rascunho, eu não vou conseguir editar aqui, a não ser que eu clicar neste lapisinho aqui, editar formulário. Tá vendo? Aqui está o que é obrigatório, que está marcado em asterisco, né? Porque a questão nós tínhamos lá, deixa eu clicar aqui em editar, porque essa questão nós tínhamos deixado como obrigatória a sua resolução, né? Como obrigatório aqui, tinha marcado já como obrigatório, foi colocado uma chave de resposta para adicionar o feedback, né? Adicionar o feedback. Já foi também, é importante que você marque, antes de concluir, marque qual é a resposta correta, para facilitar depois para você mesmo corrigir, né? Colocar a pontuação aqui em cima e concluir. Outra coisa também importante, né, que eu acabei de falar, é a questão de você criar uma pergunta. Você criar uma pergunta referente ao nome do aluno. Perguntar o nome do aluno antes de fazer uma pergunta direta ali sobre o conteúdo. Tá? Muitos professores que acabam esquecendo de primeiro criar lá a pergunta sobre o nome do aluno, né? A pergunta do nome do aluno. Muitos professores que acabam esquecendo de fazer isso, acabam tendo dificuldade depois de saber quem foi que respondeu isso aqui. Quem foi que respondeu essa pergunta do formulário. Tá? É claro que dá para saber depois, mas é bem mais complicado, muito mais complicado. Então eu sugiro você a criar uma pergunta, né? Crie uma pergunta referente ao nome do aluno. Tá bom? Ok? Bom, pessoal, é isso. Você pode criar, né, uma pergunta aqui sobre o nome do aluno. E aí você não adiciona, você não vai adicionar
múltipla escolha. Você vai colocar o quê? Ó? Você vai escolher isso aqui. Ó. Vê? Resposta curta. Ó, uma resposta curta, tá bom? Para o nome do aluno. Para não ficar estranho, né? Imagina, qual é o seu nome? Aí você vai colocar A, B, C, D e E? Não. Então você muda, ao invés de deixar aqui, ó, somente múltipla escolha, você vem e coloca resposta curta, tá bom? E aí, qual a pergunta? Ó, qual o seu nome? E o aluno vai ter o espaço para ele digitar, tá ok? Então, pessoal, é isso, tá? O vídeo ficou um pouco longo, né? Na verdade, ficou longo o vídeo porque eu gosto de explicar, na verdade, eu gosto de detalhar, vocês devem ter percebido. De forma assim que você depois amadureça, para que você possa assistir, reassistir e assim aprender, mais para frente aprender com a maior facilidade, tá? Então, neste vídeo foi detalhado, né, foi explicado sobre como criar uma atividade teste no Google Sala de Aula. Muito obrigado. Você que gostou desse vídeo, entre tantos outros, eu também peço para que se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.